Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e hoje a aula é sobre matemática financeira. Matemática financeira é um tema muito importante da matemática do ensino médio. Por quê? Porque nós usamos a matemática financeira diariamente, afinal de contas todos nós temos as nossas finanças. Além disso, é um tópico que é muito recorrente no Enem, então vale a pena você assistir essa aula até o final. Vamos lá? Vamos começar com os juros simples. Juros simples, como o próprio nome diz, é o método de calcular juros o mais simples possível. Como que é esse método? Nós vamos falar que os juros é o capital inicial vezes a taxa I vezes o tempo T. Após um certo tempo, então, eu vou chamar de MT, que é o montante após T meses, né, dependendo do tempo, mas aqui geralmente a gente usa meses, é o capital inicial mais os juros. Então, o montante vai ser C0, os juros é C0 vezes I vezes T, e aí aqui basta colocar o C0 em evidência, eu vou ter 1 mais IT. Então, essa daqui, gente, é a fórmula que a gente usa para calcular juros. Lembrando que C0 é o capital inicial, que é um valor fixo, e a taxa I também é um valor fixo. Então, C0 e I são constantes. Apenas o que é modificável é o tempo, tá? Vamos ver um exemplo? Olha o exemplo. C0 foi igual a R$100. Se a taxa I for igual a 2% ao mês, depois de 12 meses, quem será o montante? Então, eu quero calcular o M de 12, que é C0, 1 mais I. O I, gente, é a taxa. Você vai colocar o 2% vezes o tempo 12. Repare que esse 2% aqui ele é muito importante. Muitas pessoas erram esse cálculo por causa que coloca só o 2. Tem que colocar 2%. Resolvendo esse cálculozinho, a gente tem, então, R$124. Então, se você pegar, emprestar R$100 a uma taxa de 2% ao mês, após 12 meses, você terá que receber de volta da pessoa que você emprestou R$124. Vamos ver agora juros compostos. Nós temos o mesmo nome para C0, que é capital inicial. Nós temos a mesma coisa I, que a gente chama de taxa. Vou colocar aqui ao mês, mas poderia ser ao ano, ao dia. E temos o tempo, geralmente é dado em meses, tá? E por que os juros compostos são diferentes dos juros simples? Porque a gente fala que juros compostos, ele incide mês sobre mês. Então, no primeiro mês, eu vou chamar de M1, nós vamos ter C0 mais C0I. Então, incidiu a taxa de juros sobre o C0 e eu vou somar com o C0. Então, vai ficar C0, 1 mais I. Já no segundo mês, eu não vou calcular os juros apenas sobre o meu capital inicial C0, não. Eu vou calcular sobre o meu, como se o meu capital inicial fosse o montante do mês anterior a ele. Por isso que eu falo que é juro em cima de juros. Então, eu vou considerar que o meu capital é M1. Então, vou fazer o M1 mais M1I. Eu coloco o M1 em evidência, vai ficar 1 mais I. Quem é o M1? Não é C0, 1 mais I? Então, eu vou ter... Lembrando que M1, ó, M1, tá? E aí, eu tenho, então, que C0, 1 mais I ao quadrado. No terceiro mês, quem é o meu capital inicial? É do mês anterior, seria o M2. Então, eu vou escrever o M2, M2I. M2 em evidência, 1 mais I. Quem é o M2? Não é C0, 1 mais I ao quadrado? Então, eu vou escrever, ó, C0, 1 mais I ao quadrado. Multiplica pelo outro 1 mais I.
eu tenho então C0, 1 mais I ao cubo. Fazendo esse processo, depois de t meses, eu vou ter então, ó, M1 aqui não está elevado a 1, M2 elevado ao quadrado, M3 ao cubo, MT vai ser C0, 1 mais I elevado a T. E é essa fórmula aqui que a gente sempre usa para calcular o montante após T meses dos juros compostos. Vamos ver um exemplo? Então, vamos fazer esse exemplo. Lembrando que a fórmula dos juros compostos, né, C0, 1 mais I elevado a T, supõe que o meu C0 seja R$400 e a minha taxa aí 2% ao mês. Letra A. Depois de 12 meses, quem é o meu montante? Então, M12 é C0, R$400, 1 mais a taxa, ó, 2%, elevado a 12. Então, fazendo essa continha, eu vou ter R$507,29. Simples mesmo. Letra B, gente, ela já é um pouquinho mais complicada. O que eu quero saber na letra B? Depois de quanto tempo o meu montante vai ser R$600? Isso é uma questão que eu já vi bastante no Enem. Então, vamos fazer essa questão? Depois de quanto tempo o meu montante é R$600? Usando sempre a fórmula que eu tenho de referência, olha. MT, R$600, nessa fórmula. C0, R$400, 1 mais I, 2 sobre 100, 2%, elevado a T. Eu quero saber quem é esse T. Para eu resolver essa equação, basta dividir os dois lados por 400. Ó, dividindo os dois lados por 400, 1 mais 2% é 1,02 elevado a T. 400 dividido por 400, 1. 600 dividido por 400, 1,5. Então, eu tenho 1,5 é 1,02 elevado a T. Eu preciso do T. Como que eu acho esse T aqui? Vamos pensar um pouco? Vocês lembram que quando a gente estudou logaritmo, eu aprendi que quando eu tenho um log, eu posso aplicar... Quando eu aplico log, eu tenho uma propriedade que fala que esse T que está elevando, ele é a mesma coisa de eu multiplicar. Isso é igual a isso. Olha só como que o log me ajuda. Agora, eu preciso do T. Propriedade de log, esse T que está elevando, logaritmando, ele pode passar multiplicando o logaritmo. E aí, gente, basta eu dividir os dois lados por log de 1,02. Então, eu tenho que o T é log de 1,5 sobre log de 1,02. Quando a gente faz esse cálculo, eu tenho um valor aproximado de 20,47 meses, nesse caso. Lá no Enem, geralmente, quando são questões que precisa de ser aplicado log, ele te dá assim uma aproximação, tipo log de 1,05 é igual a 3, ou aproximado, né? E log desse aqui é igual a 0,5, por exemplo, tá? Tô dando valores aleatórios. Então, muito cuidado, porque várias questões de juros compostos a gente pode precisar usar log. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!